Hebreus 10, a partir do verso 19. Aqui existem algumas exortações para os irmãos. O que foi, Vinícius? Obrigado, queria chamar as crianças aqui. Obrigado, Vinícius. Vem cá, as crianças, quero orar por vocês, para vocês puderem ir para a classinha. Pode chegar aqui, vem cá. A Riane, vem cá, Janaína, Jaqueline. Não a Janaína, a outra Janaína. Não sei, o Nicolas está aí? Tá. Vem cá. Nós orarmos. É o Vinícius hoje? A Thalita. Muito bem, vamos orar pelas crianças, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos em tua casa nessa noite e queremos apresentar essas crianças, ó Deus, tão abençoadas, que o Senhor, ó Deus, tem feito que elas cresçam em tua presença, em tua casa. Que o teu Espírito Santo possa iluminar o coração, a mente de cada uma delas, pelo poder da sua palavra. Senhor, toque a vida, está dando graça, ó Deus, para que ela possa ensinar e esteja sensível à tua vontade, à direção da sua palavra no coração de cada uma delas. Pai, que o Senhor as abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galerinha. Muito bem, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Acharam aí? Algumas exortações. Obrigado, filho. Aos irmãos aqui sobre perseverar na fé, e vamos ver que fé é essa. Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo o pecado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, que fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou não deixando de vos congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, pois, os dias passados, em que depois de serdes iluminados, ou seja, depois de serem agraciados com esta fé para a salvação, como obra do Espírito Santo, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós padecestes dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Pois, que tem grande avultado galardão,
de paciência, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, ou seja, aqueles cuja fé os tornou justos devem viver pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é o Senhor que está falando, irmãos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou que recuam, ou que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aqui o autor, muito embora os estudiosos se contradigam aí, né, entre o apóstolo Paulo, um pouquinho mais para trás, muito embora se contradigam, uns dizem que é o apóstolo Paulo, outros, alguns apontam para o próprio Barnabé, até a linguagem é muito bem parecida de ambos, né, um caminhou muito próximo, inseriu Paulo novamente à igreja, foi aquele discipulador, né, que inseriu Paulo novamente à igreja, mas enfim, fato é que esta carta aqui está sendo endereçada a um grupo de judeus. A um grupo de judeus. E veja comigo agora o verso 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta fé para a salvação, esta firme confissão da esperança, como diz ali no capítulo 10, no verso 23, como nós vimos, né, que nós temos que preservar, esta fé, ela é a essência para vislumbrarmos e crermos naquilo que é espiritual. E é mediante esta fé que eu quero falar hoje de um personagem muito conhecido nosso, de um grande amigo, parceiro aí das Escrituras, né, de um homem que viveu e caminhou com Deus. É mediante esta fé, e esta fé que está sendo dita aqui em Hebreus, é uma fé salvífica, é uma fé para a salvação em Jesus Cristo, é disso que o autor está tratando, neste contexto especificamente, dizendo que todo cristão deve perseverar nesta fé que o alcançou, na graça de Deus que o alcançou, e ter esperança de redenção em Cristo Jesus. E nós vemos essa história, então, fundamentada na fé de um homem da Bíblia, conhecido como o homem de fé da Bíblia, o nosso querido Abraão. Vamos ali no capítulo 11, versículo 8, tem aí um pequeno resumo de sua vida. E depois nós vamos entrar propriamente na sua história. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você faria isso? Deus fala com você, Deus te chama, Janaína, Luiz, Nick, né, Rosa, é o seguinte, sai daí e vai para algum lugar. Para onde? Não sei. Por enquanto, só vai, obedece. Né? Aqui diz que Abraão obedeceu e foi para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Mas como foi essa caminhada de fé? Aqui é uma pequena síntese da vida de Abraão e de algumas atitudes
que ele tomou diante do chamado de Deus para a sua vida. Vamos compreender agora essa história em seu contexto. Abra ali em Gênesis, capítulo 12, quando tudo começa. Uma caminhada para a fé salvífica. Gênesis, capítulo 12, verso 1. Olha o que diz o texto, irmãos. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, aqui esta caminhada começa, e é interessante notar que ela começa com a palavra do Senhor. Tudo começa em nossa vida, e tudo se originou, o mundo e todas as coisas que há, começam na palavra de Deus, pela palavra de Deus. A salvação começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé brota em nosso coração pela palavra. Senão, diz ali em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É o que está acontecendo. Diz o texto, ora, o Senhor disse a Abraão. E o que o Senhor disse que foi tão poderoso para influenciá-lo? Primeiro, que a palavra de Deus é movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus para convencer o coração de qualquer homem do pecado, da justiça, do juízo. Foi esta palavra com poder que moveu o coração de Abraão. Foi ali que a fé nasceu, e foi a partir desta fé que ele pôde tomar alguns passos em relação e em direção ao propósito de Deus. E é interessante notar nessa história, irmãos, que aqui diz: sai-te da tua terra e da tua parentela. Por quê, irmãos? Porque a salvação é um processo de Deus individual para cada um. Eu não posso salvar ninguém. Nós não somos agentes que podem salvar alguém, mas nós podemos pregar o Evangelho. E o Espírito Santo pode tocar o coração para a conversão, mas é uma obra individual em cada vida. E o que representava a terra de Abraão? Era uma terra idólatra, era uma terra de pecados, onde a constituição de Ur, a constituição da Babilônia, operava, e era uma constituição que não compreendia os valores de Deus. Era uma cultura aos olhos de Deus profana. O chamado de Deus, que faz brotar em nós passos de fé, e a própria fé, nos fará tomar passos para abandonarmos a velha natureza, a velha vida. Veja que quando a palavra de Deus já toca o nosso coração, começa então algumas decisões que vamos tomar. Mas agora tomamos porque temos um fundamento, o Espírito Santo. Aquele poder da palavra de Deus que nos convenceu de quem somos, de quem éramos e de quem precisamos ser. Então Abraão sai, começa a tomar passos em direção à vontade de Deus. É tempo de abrir mão do velho homem, é tempo de abrir mão da velha vida, é tempo de abrir mão da vida pecaminosa e rumar agora somente nos planos e propósitos de Deus. E o texto continua aqui dizendo algo que me marca muito. Diz aqui que diante disso, Abraão edificou um altar ao Senhor. A atitude de edificar um altar, essa palavra no hebraico, altar é lugar de matança. No grego, você encontra um pouco mais sofisticado, lugar de sacrifício. Sim, irmãos, quando eu compreendo a palavra de Deus em minha vida, quando o meu coração se rende à palavra de Deus, quando eu tomo essa atitude diante do chamado de Deus, realmente, o meu coração deve se tornar um lugar sacrificial. É um lugar de morte. É um lugar de renúncia. Colossenses capítulo 3 vai dizer que nós precisamos então, a partir daí, quando estamos caminhando pela fé em Jesus Cristo, mortificarmos as obras da carne, mortificarmos aquilo que é impureza,
tomamos consciência do nosso pecado por causa da palavra de Deus, precisamos agora sair desta terra pecaminosa, sair desse estilo de vida. E é exatamente neste estilo de vida que exigirá. A palavra de Deus nos confronta nesse instante. A palavra de Deus vai confrontar prazeres que trazíamos em nós, que não condizem com a vontade de Deus. A palavra de Deus vai confrontar algumas atitudes e comportamentos e palavras e motivações que não condizem mais com a palavra de Deus. E nós vamos ter que deixá-la. Mas deixamos porque em nós, aquela fé que foi brotada pela palavra de Deus, no chamado de Deus, nós deixamos porque sabemos que essa fé nos fundamenta uma grande esperança. E aqui, os olhos de Abraão estão sendo voltados agora para uma grande peregrinação, àquele que haveria de nascer. E aqui nós não estamos falando de Isaac, mas estamos falando como salvação para todo mundo, para todo homem. Mas é interessante que aqui nós temos um Abraão, aqui nós temos um Abraão abrasado, né? Nós temos um Abraão em sua fé infantil, em sua fé que acabara de nascer ali, aquela chama, aqueles passos, e ele toma sua esposa, e ele toma Ló. A palavra de Deus saísse apenas com a sua família e não com seus parentes. A obra de Deus é individual em cada um. Mas Abraão resolveu levar o sobrinho. Veja que nós tomamos algumas decisões imaturas nessa caminhada de fé. Eu acredito que seja o meu microfone. Vou mudar, pode? Acho que não é, não. Então tudo bem. Mas eles vão ouvi-lo, certamente. É o 4. Bom, nós tomamos algumas decisões imaturas na nossa caminhada cristã. Não sei se você já tomou. Você está assim, acabou de nascer de novo, a palavra está te consumindo por dentro, você está tomando passos de acordo com a vontade de Deus. Mas em alguns momentos nós vacilamos. E essa não é a primeira vez, não. Seguindo mais adiante, nesse tempo de vislumbre, nesse tempo de, Deus está me levando para uma terra, nasceu uma esperança em minha vida, nasceu uma esperança no coração de minha esposa, existe uma promessa de Deus para nós, vamos caminhar com Deus. Começam a aparecer alguns desafios, além de uma escolha que já fizemos na imaturidade, agora começa o desafio. Abraão se depara com um contexto de escassez, com um contexto de fome na sua terra. E ele resolve tomar uma outra decisão. Vamos caminhar até o Egito. Egito, nós sabemos, é um lugar de muita idolatria, muitos deuses, cultos, com rituais de imoralidade. Mas Abraão decide ir lá, na esperança de que ali a sua... Às vezes na nossa caminhada cristã, nós tendemos a olhar um pouquinho para a grama do vizinho. Nós crer que o chamado de Deus é individual, e que nós precisamos viver esta fé a qual Ele nos chamou para viver, e na da manifestação de Cristo em nossa vida. E nós oscilamos entre a nossa fonte, que é Deus, e aquilo que nós podemos promover com a força do nosso braço. E Abraão começa a dar os seus tropeços. Eu gosto de Abraão, porque Abraão demonstra aqui o ser humano legítimo. Amo ler a palavra de Deus, porque Deus não escondeu as falhas dos seres humanos. E aí eu me identifico, porque eu também sou falho, eu também peco. Mas, não obstante a estes passos vacilantes na fé, nós encontramos novamente, ali no capítulo 13, diz ali:
até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. Entre esta fé que vacila, uma fé ainda infantil, uma fé tomando forma entre vislumbres e vacilos, há uma peculiaridade na vida de Abraão que ele não abre mão, é de adorar a Deus. É de entender que entre os vacilos, então, ele tem a quem se reportar. Entre os vacilos de sua caminhada da fé, ele pode se reportar a Deus, ele encontra perdão em Deus, ele encontra um lugar de acolhimento nos braços do Senhor, ele oferece a Deus o seu louvor, a sua adoração, ele tem acesso a Deus, ele é amigo de Deus. O chamado que Deus nos traz para vivermos é sermos seu amigo, sermos amigos de Cristo, vivermos por Cristo e vivermos com esta esperança da glória, que breve, muito em breve, virá nos resgatar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Pouco mais à frente, nós vemos o problema da primeira decisão de levar o sobrinho. Lembra disso? Na primeira vacilada, acontece uma guerra de 4 reis contra 5 reis no capítulo 14, e no meio de toda esta guerra, aquele sobrinho, a quem Deus não havia chamado, aquela obra que Deus queria fazer individualmente na vida de Abraão, mas entraram os terceiros. Este sobrinho é levado preso e vai parar lá na terra de Sodoma, lugar de pecado na Bíblia. Esta terra, a qual depois viria um julgamento de Deus sobre essa terra, com fogo dos céus. E Abraão, embalado na força dos seus braços novamente, resolve ir em resgate do seu sobrinho. Ajunta alguns homens, 300 homens, e vamos lá. Os 300 homens só esqueceram de avisar que os 300 homens é fruto de uma ação da força do braço. Por isso que não funcionou. Foi com os 300 homens, trouxe o sobrinho de volta, e o sobrinho que ele fez? Voltou de novo para Sodoma. Tanto esforço, comprometeu a vida de 300 homens em algo que Deus não havia pedido para que se fizesse. Você já deu essas gafes na fé? Que bom, então você se parece com Abraão. Isto vai se manifestar na sua vida. Só não se esqueça de oferecer um sacrifício. Só não se esqueça de oferecer a sua vida, o seu coração, no altar de Deus, na oração, na presença diária dEle. Que bom que nós nos identificamos com essa história. Mas aí você começa a perceber que depende ainda mais de Deus, porque você começa a ver os seus vacilos na fé. Os joelhos que tremem diante de situações que amedrontam muitas vezes. E você começa a perceber que pode tomar novos passos agora, segundo a direção de Deus. E Deus disse ali a Abraão, pode deixar agora, senão, né? E Deus disse ali a Abraão o seguinte: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O está lá. O que ele podia fazer? Chama os 300. Não, ele já viu que não dá certo. Na força não é nessa estratégia. Aquele que caminha com no sobrenatural, aquele que caminha com Deus, ele caminha em contato direto com os céus. Assim é a vida da igreja. Aquilo que vocês ligam na terra já está ligado no céu, ou deve ser princípios celestiais, aquilo que a igreja vive na terra. O que ele faz? Ele começa a orar, começa a interceder. Aí já temos uma fé infanto-juvenil, adolescente, vamos dizer assim. Temos uma fé que cresceu um pouco mais, saiu daquelas decisões, e esta fé começa a crescer um pouco mais. Mas em todo tempo, quando você vai acompanhando os capítulos de Gênesis sobre a história de Abraão, existe a peculiaridade. Qual é? Oferecer um altar em adoração a Deus. Dessa sequencial intercessão, Deus livra o seu sobrinho. Louvado seja Deus, que caminhada tremenda de fé. Ele está aprendendo a depender única e exclusivamente de Deus, porque o chamado de Deus é individual para nós. Deus tem um plano e um propósito individual para a sua vida.
Eu não posso viver o plano que Deus tem para a sua vida, mas todos nós estaremos num único plano e já estamos engajados num único plano, que a salvação nos trouxe a esperança da eternidade. Então, Abraão segue mais um pouco e ele percebe que aonde está o descendente? Onde é que está a promessa que vai ter na minha vida? E de repente ele olha para Sara. Sara é estéril. E ele olha para Agar, a sua serva. Espera aí. Eu acho que eu posso produzir essa promessa. Eu acho que eu posso realizar. Aí Sara chega para ele e fala: deite-se com Agar. Agora eles estão vivendo realmente a velha vida. Porque esse tipo de atitude, quando a esposa era estéril, o homem poderia deitar-se com a serva. Esse tipo de atitude era a constituição de Núzi da Babilônia. Era o código de Núzi que permitia. Ou seja, novos costumes e tradições segundo a nossa constituição. Espera aí, o chamado de Deus para nós, que é muito além disso. E a nossa não vale mais nada? Nós não podemos temer a constituição terrena diante da constituição celestial que nós temos. Foi assim na história de igreja. Leia a história da igreja. Leia desde dos apóstolos, leia dos pais da igreja, leia sobre os reformadores. E voltar lá aos primeiros rudimentos, a tradição pecaminosa que regia. E ele se deita com Agar, e um grande problema se instaura. Porque Agar começa a ter dificuldades em se relacionar com Sara. Sara não vê este filho como um filho. Irmãos, coisas sobrenaturais, porque quem as faz em nossa vida é Deus. Quando nós queremos produzir fé espiritual com atitudes pecaminosas e falhas, nossa, irmãos, não dá certo. E ele vai ter que convidar Agar e o seu filho Ismael para saírem da sua casa. Expulsa Agar, expulsa Ismael. Que triste, irmãos, essa história. Que passo precipitado. Mas agora eu pergunto para os irmãos: será que eu e você já não tomamos passos precipitados que nos custou um tempo da nossa vida? Será que nós não tomamos algumas em nossa vida totalmente longe da vontade de Deus e não acarretou consequências graves para nós? Será que nós podemos nessa noite admitir isso? Talvez você faça: realmente isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com vocês, irmãos? Comigo já aconteceu. Nós nos parecemos com Abraão, estamos no caminho. Só não podemos deixar de expressar a nossa fé de que maneira? Apresentando a Ele um coração, apresentando a nossa vida cônscios do que fizemos, do pecado, das decisões que tomamos e que contradizeram totalmente a sua vontade, os princípios. Isso se requer da vida cristã. Quando almejamos sair da constituição bíblica ou da Bíblia como constituição, nós deixamos de caminhar pela fé. Alguém disse que a fé, ela é fruto da dúvida, o que é uma grande mentira. Porque se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a fé provém de Deus. E Deus não trabalha com a dúvida. Deus é certo no que faz, no que empreende. Ele é verdade, vida abundante. A sua palavra é verdade. A fé nasce pela palavra. Se na hora que Deus chamado Abraão, Abraão ouviu a sua palavra e foi transformado e começou a caminhar, oscilando como eu e você,
Mas o caráter de Deus e o caráter do propósito e da promessa de Deus está sendo formado aqui. Veja agora, Deus chama a atenção de Abraão, e Deus vai ter uma conversa com ele, capítulo 17, verso 1 de Gênesis. Olha o que diz ali. Logo após essa decisão que marcou a sua família, que trouxe divisão ao seu lar, olha o que vai dizer agora aqui, capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, se você acha que está tarde para você, irmãos, está cedo e muito cedo ainda. 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Pare de fazer essas coisas que está fazendo, pare de tomar essas decisões, rapaz. Amadurece. É aquele filho adolescente que às vezes você tem que chegar, né? E tem que dar uma chamada. Acorda para a vida, ué. Não é desse jeito não. Os meus princípios, Abraão, a fé que eu coloquei em seu coração, o chamado que eu derramei sobre a sua vida, é a minha vontade, Abraão, é a minha maneira, porque já está provado. Se quer caminhar fora da minha constituição, fora da minha lei, fora dos meus princípios, você está fazendo bobagem, você está machucando pessoas, você está caindo novamente na velha vida. Incline-se para mim, Abraão, deixa eu fazer. Aí nós começamos a ver um amadurecimento na fé de Abraão. Ele está chegando agora com seus, entre aspas, 18 anos na fé. Tá? Está ficando jovem, né? Já está compreendendo melhor essa caminhada de fé, que já estão beirando aí mais de 20 anos caminhando com o Senhor, nesses capítulos do 12 até por volta do capítulo 30 anos aí de história. E agora, de repente Abraão está em sua casa, e algo que nós conhecemos como teofania acontece. 3 homens poderosos aparecem a Abraão. Quem sabe a Trindade, quem sabe mensageiros enviados por Deus, e chegam para ter uma conversa definitiva. Abraão, eles dizem, Sara vai ficar grávida. E Sara começa a rir, ironizando a promessa de Deus. E Deus olha e fala: olha, haverá alguma coisa impossível para mim? Será que vocês já não viram o suficiente? Se fortaleçam na fé. É tempo de uma nova postura na vida de vocês. E então, Isaac vai nascer. E aí você fala: uau, ele conquistou a promessa. Sim ou não, irmãos? Não. Nós vimos que em Hebreus, Isaac não é a promessa de Abraão. Ali diz que em Hebreus todos esses homens, patriarcas e profetas, não viram a promessa se cumprir. Porque a promessa não falava de um ser humano imperfeito. A promessa de salvação, da multiplicação sobre a face da terra da glória de Deus, partiria daquele que é perfeito, do sacrifício, do Filho perfeito, do descendente perfeito que apontava para Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa caminhada vai culminar diante da vida de Abraão no capítulo 22. No capítulo 22 nós temos um Abraão amadurecido, uma fé madura, irmãos, é o que se espera de nós. Você não pode esperar uma maturidade daquele que acabou de começar a caminhar com Cristo. É triste notar que nós não podemos estão há 10, 5, 6, 20 anos na fé. É triste quando você olha para um contexto da igreja e nós vemos uma igreja perdendo tempo em coisas que são desnecessárias. Vemos uma igreja se dividindo por coisas que nem doutrina são. Nós falávamos ontem sobre o tema usos e costumes. Isso é vergonhoso. Ficamos discutindo: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, enquanto os perdidos estão morrendo, enquanto os necessitados carecem de auxílio, enquanto as pessoas morrem de fome, morrem nas filas dos hospitais. A igreja precisa ter voz, a igreja precisa se manifestar.
A igreja não é uma instituição carnal. A igreja está fundamentada em Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor da igreja. O Estado não é Senhor da igreja. A nação não é Senhor da igreja. Mas Cristo é Senhor da igreja. E agora Abraão, nessa maturidade, vai ter uma experiência excelente. Quando nós caminhamos e obedecemos esse trilho da nossa fé, quando nós caminhamos de fé em fé, quando nós caminhamos nessa esperança da salvação, Cristo se manifestará em nós e através de nós, na nossa história, nos envolverá com a sua história. Veja comigo no capítulo 22 de Gênesis, isso acontece. Diz assim, 22:1: E aconteceu, depois dessas coisas, depois de todas essas coisas que nós vimos, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Uma coisa não mudou em Abraão. A mesma prontidão do início da caminhada é a mesma prontidão do seu amadurecimento. Lá no capítulo 12:1, Deus chamou Abraão e Abraão saiu da sua terra. Deus chama Abraão aqui e Abraão está extremamente disponível e obediente à sua voz. Eis-me aqui, Senhor. Pronto. E diz assim o texto: e disse: toma agora o teu filho. Toma agora o teu filho, o único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, em sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tem alguma coisa nessa narração que parece estar contradizendo, mas não está. Aqui nós temos o amadurecimento da fé de um homem que poderia falar abertamente sobre uma fé na caminhada com Deus. Abraão, ao ser chamado por Deus nesse contexto, está sendo provado na sua espiritualidade, provado na sua intimidade, provado na sua maturidade de fé. E há momentos que Deus fará isso conosco. E eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo como igreja é Deus trabalhando e provando a maturidade da fé dos cristãos, até que ponto eles estão firmes no Senhor, até que ponto eles podem ir. E a igreja precisa responder a esta prova. E Abraão se levanta e pega o seu filho, seu único filho. Imagina, Cíntia, Deus olha, pega o Raul, Cíntia, fala: Cleide, pega Noemi. Naide, pega a Amanda. Daniel, pega o Daniel. Não eu, ele, tá? E leva para o monte. Mas leve com você um instrumento que corte, que perfure. Leve com você lenha, corda para amarrá-lo em um sacrifício e oferece-o a mim. Esse tipo de atitude era proveniente do código de Nuse. No código de Babilônia havia sacrifícios de crianças. E aí, Abraão? Vai viver a velha vida? O que é que você vai fazer? Mas é interessante a resposta de uma fé madura. Abraão chega para os servos e dizem assim: olha, fiquem aqui que eu vou subir com meu filho, mas nós voltaremos. Lembra lá em Hebreus? De Abraão está tão maduro em Deus que ele compreende que este filho não é o filho que se diz da promessa,
mas que é a partir desse filho que iniciaria a caminhada para a manifestação de Cristo, o descendente que salvaria. E Abraão sabe que Deus não iria interferir em sua promessa, porque Deus quer salvar a humanidade, quer abençoar as famílias da terra a partir dessa geração. É por isso que ele confia tanto, a ponto de chegar no monte com o seu filho e dizer que nós voltaremos. Ele diz lá em Hebreus que Abraão acreditava que Deus podia ressuscitá-lo. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus está nos mostrando que quando caminhamos em fé, mesmo que ela oscile muitas vezes, Deus está mostrando que sim, a cada momento da nossa vida, a cada instante, nós precisamos adorá-lo, nos arrepender e voltar na caminhada, no trilho correto da fé. Mas esta resposta de Abraão nos sugere essa maturidade da fé em relação ao propósito de Deus. Abraão compreendia o propósito de Deus para a salvação da humanidade, que partiria a partir dessa geração. E é interessante a reação aqui. Nós subiremos e retornaremos. Não há dúvida. Havia uma fé extremamente ligada e íntima com os que Abraão conseguia ver os planos de Deus ali, a partir daquele momento se cumprindo. Existe a manifestação cristocêntrica nesse texto. Por quê, irmãos? Quando você resolve caminhar de fé em fé na presença de Jesus, Jesus será visto em sua vida, a história de Cristo será vista em sua vida. Nós temos aqui um pai, nessa história, nessa narrativa. Nós temos aqui um único filho. Narrativa, um instrumento de ferir, de perfurar, de matar. Nós temos o madeiro, nós temos um monte, nós temos aqui o retrato do Calvário, nós temos aqui o retrato do Gólgota, aonde está o único Filho de Deus, sobre o madeiro, com o corpo talhado e perfurado. Deus está assinando a história de redenção, a partir de um homem que decidiu crer com toda a sua vida no poder de Deus. Irmãos, quando nós decidimos crer na palavra do Senhor, Cristo e a história de Cristo, a história da redenção, será vista em nossa vida e através de nós. É isso que Deus está mostrando para nós nessa história de fé. É por isso que Hebreus está dizendo, olha, mantenham firmes a vossa confissão. Mantenham firmes a sua fé na palavra de Deus. Porque Abraão não pôde ver o resultado, mas o resultado se manifestou. Abraão não pôde tocar e apalpar a promessa, os discípulos puderam. Abraão não pôde ver os seus milagres, mas os discípulos viram. Mas há algo para eles, quanto para nós. A história deles se mistura com a nossa, porque agora o que há de vir virá. Porque aquele que há de se manifestar, breve, muito em breve, reunirá a sua igreja. A promessa do primeiro plano da salvação. No capítulo 22, na história de Abraão, se cumpriu em Jesus Cristo. Na vinda de Jesus Cristo, no sofrimento de Jesus Cristo, na morte e no poder para ressuscitá-lo. E ele ressuscitou. E ele agora, Cristo, promete a igreja. E tanto para todos os patriarcas da fé e os profetas, que ele volta e ele vai reunir a sua igreja para estar com ele por toda a eternidade. As histórias se fundem agora diante de um único propósito, o propósito da redenção. É por isso, irmãos, volte comigo lá em Hebreus agora. Nós vamos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 4. É por isso que nós temos essa narrativa nesta caminhada de fé. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis da fé do capítulo 11, Abraão, Enoque, Isaac, Jacó, todos os que foram narrados e descritos pelo capítulo 11 de Hebreus. Em especial, no nosso contexto aqui, Abraão,
É por isso que nós estamos rodeados de tamanha testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esses homens tiveram que tomar essas decisões, nós vimos na vida de Abraão. Abandonar todo e qualquer relacionamento pecaminoso ou estilo de vida pecaminoso. E diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo o pecado, ou seja, a sua vida ainda não foi pedida para a morte. A sua vida ainda não morreu. Continue percorrendo essa trajetória de fé, mantendo a viva esperança da vinda de Jesus Cristo. Esta vinda de Jesus Cristo deve então nos guiar na nossa vida de oração, na nossa prática da leitura da palavra de Deus e prática da vida da palavra de Deus. Deve nos levar a levantar um altar de adoração a Deus diariamente e nos arrependermos quando pecarmos e nos levantarmos e caminharmos novamente de fé em fé. Uma vida de maturidade de fé, irmãos. É o que o Senhor nos pede hoje. E que bom que todos nós nos identificamos com a história de Abraão. E neste momento eu quero orar pela sua vida. Peço que você se coloque em pé. E peço que você clame para que o Senhor fortaleça a sua fé para a salvação. Fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. Fortaleça a sua fé na palavra de Deus. Fortaleça a sua fé nos dias em que ainda estão por vir. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite e por esta palavra que nos fortalece a fé. Te louvamos pelo exemplo de vida de Abraão, que tem, a princípio, uma fé infantil, pura, e que muitas vezes se confunde em suas decisões, até que chega a maturidade da sua fé, quando toda a obra da salvação é revelada em sua própria vida, como se fosse um ensaio da redenção no Monte Moriá, o que aconteceria anos após no Monte do Calvário. Senhor, que o Senhor possa fazer, ó Deus, permanecer em nós esta vida de fé. Que o Senhor possa, ó Deus, firmar-nos na vida de oração, na vida da palavra, na vida da prática da palavra, ó Deus, na vida, Senhor, da pregação do Evangelho. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro, para que o Senhor nos guie a cada dia conforme aos valores da Tua palavra, não nos deixando desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oro, Senhor, nesse instante, para aqueles que têm sofrido ataques em sua vida espiritual, em sua vida de fé, amedrontados por um sistema falho, mentiroso e podre, aqueles que estão sendo amedrontados em sua alma, ó Deus, em relação ao que comer, ao que vestir, em relação à escassez. Pai, fortalece a fé desses irmãos, que eles possam olhar para Cristo e saber que Ele é a nossa fonte, a fonte de toda a nossa providência, Pai. Que o Senhor possa tocar os enfermos com um toque de cura, e que mesmo ali na enfermidade, a fé desses irmãos sejam fortalecidas, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que breve, muito em breve, este corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, será glorificado na vinda de Jesus, ali na eternidade. Senhor, os coxos andarão, os mudos falarão, os surdos ouvirão, Pai. Não haverá mais sofrimento nem lágrimas. Estaremos contigo por toda a eternidade. Alimente no coração de cada um esta fé,
esta firme confissão de fé para a eternidade em Cristo Jesus, Pai. E que de todas as maneiras seja o Senhor o provedor daquilo que necessitam. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa os lares aqui representados. Abençoa os lares, ó Deus, que neste momento nos assistem. Abençoe as famílias. Todo o espírito de discórdia caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra seja compartilhada nos lares, Pai. Estes são os valores de Cristo que devem nos alimentar, Pai. Abençoe, pois, a vida de meus irmãos, em nome de Jesus. Abençoe essa semana que virá, as decisões a tomar. Ó Deus, que possamos o tempo todo fazer como Abraão, levantar um altar de adoração, fruto da nossa fé, e adorar a Deus. Que possamos, ó Deus, diante do dia a dia e das dificuldades, orarmos como nos aconselha Paulo, orarmos em todo o tempo e vigiarmos contra as ciladas do diabo. Abençoe, pois, os meus irmãos, os meus amigos, as famílias que estão conosco neste momento. Abençoe, Pai. Oh, Senhor querido, oro, Senhor, para que o Senhor esteja abrindo portas de emprego. Oro para que o Senhor responda, Senhor. Oh, Deus, em relação à necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Oro para que o Senhor avive o coração daquele que está desviado dos teus caminhos, porque o Senhor está vindo. O dia do arrebatamento e do juízo se aproximam. Chame aqueles que se desviaram, chame aqueles que se perderam no caminho. Pai, toque esses corações em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por essa noite em Tua presença. Muito obrigado, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.